E aí, pessoas, todos bem? O tema de hoje é nem Lula, nem Bolsonaro. Mas eu não tô falando de eleição, não. Tô falando de presidentes que não sabem como governar o país. Não conseguem construir condições de governabilidade com o parlamento. Nem Lula, nem Bolsonaro conseguiram montar uma base parlamentar de apoio que se identificasse ideologicamente com eles ou com quem eles conseguissem entrar em consenso sobre as pautas políticas do executivo. Nem Lula, nem Bolsonaro conseguiram governar sem suborno, sem propina para os deputados e senadores. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Ô, gente, antes de eu começar a falar, ignorem a minha rouquidão. Eu tô gripada, mas a vida não espera eu melhorar pra acontecer, né? Então, tô vivendo gripada mesmo. Mas vamos lá. Sabem aquele toma lá da cá? Pois é sobre ele que a gente vai falar hoje. Lula. O Lula foi eleito em 2002, depois de perder 4 eleições para a presidência. Até 2002, o PT somente se coligava com partidos de esquerda, o que não dava ao Lula um capital político suficiente para elegê-lo. Em 2002, ele mudou a estratégia e resolveu ampliar sua base de alianças para abarcar alguns partidos mais conservadores, muitos que compõem o que a gente chama de centrão. E a estratégia deu certo, né? Já que ele ganhou a eleição. Ele assumiu a presidência em janeiro de 2003 e 2 anos depois, em 2005, estourou o escândalo do mensalão denunciado por Roberto Jefferson, um dos deputados filiados ao PTB que compunha a base do governo Lula. Acredito que você já deve ter ouvido falar do mensalão, ainda que não compreenda exatamente como que ele funcionou, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mensalão nesse vídeo. Uma coisa que vocês precisam entender é o que significa governabilidade. Pelo nosso sistema de governo, que é o presidencialista, a gente elege o chefe do executivo quase como uma figura única superpoderosa e esquece que ele precisa de todo um parlamento para governar. Sabe essas propostas que a gente ouve nas campanhas presidenciais? Se o candidato eleito quiser implementar essas propostas, ele precisa fazer leis para isso. E para fazer leis, ele precisa do poder legislativo. Mas se a gente elege o presidente do PT, por exemplo, e a maioria dos parlamentares são de partidos de centro ou de direita, como o presidente vai convencer esses deputados e senadores a votarem as coisas que ele quer? Vocês conseguem identificar o problema? A gente tem um presidente que defende uma ideologia X, mas tem um Congresso que é composto por 594 parlamentares de vários partidos diferentes e com interesses diferentes. Como chegar num acordo com todas essas pessoas? É justamente aí que se encontra o conceito de governabilidade. A governabilidade é a estratégia que o Poder Executivo adota para compor interesses com o Legislativo e conseguir implementar as políticas públicas que ele defende. O cientista político Sérgio Abranches, logo que a nossa Constituição, a de 88, foi promulgada, chamou o nosso sistema de governo de presidencialismo de coalizão, justamente porque o presidente que fosse eleito para governar, ele iria precisar conversar com inúmeros partidos, graças ao nosso sistema eleitoral multipartidarista. E entrar em acordo com tanta gente e com gente tão diferente não é nada fácil. O Lula já pensou nisso antes da eleição e foi costurando acordos com outros partidos para conseguir ser presidente. Uma vez que ele estava sentado na cadeira da presidência, ele precisava manter essas alianças para passar os projetos que ele defendia. E como que o presidente faz para manter essas alianças? Bom, ele pode dividir o poder, nomeando pessoas de outros partidos para os seus ministérios ou para cargos de direção de escalão mais baixo. Ele pode também construir alianças dentro do Congresso, compondo interesses em projetos como uma troca de favores. Mas o Lula não quis dividir o poder, nem no Executivo e nem no Legislativo. O presidente da Câmara em 2003 foi um petista, o João Paulo Cunha. Se o Lula não quis dividir o poder e nem trocar apoio político, a única forma de convencer os parlamentares a votarem com ele foi beneficiando esses parlamentares pessoalmente. Assim surgiu o mensalão. Só pra gente relembrar, mensalão foi o nome que o próprio Roberto Jefferson, mensaleiro, deu ao esquema de compra de votos.
funcionava assim. Os parlamentares recebiam mensalmente uma quantia em dinheiro para votar a favor do governo no Congresso. O dinheiro vinha de empresas privadas e empresas estatais, num esquema que foi coordenado pelo Marcos Valério, do Valério Duto, lembram? Ao todo, cerca de 55 milhões foram gastos nessas compras de votos. O esquema para conseguir esse dinheiro da mesada dos parlamentares foi super elaborado. Cheio de empresa de fachada, fundo público, contrato de licitação, super complexo. Talvez a gente só tenha ficado sabendo que esse esquema existiu porque o Roberto Jefferson resolveu denunciar. E ele só fez isso porque ele estava se sentindo acuado diante de algumas investigações que estavam sendo feitas e que vira e mexe esbarravam no nome dele. Tá, mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? É que hoje a gente já pode dizer que, assim como Lula, Bolsonaro também está partindo para a compra de votos dos parlamentares para conseguir fazer passar os projetos dele. A diferença é a forma que ele encontrou para pagar os parlamentares. Uma nota de rodapé. Quando eu falo parlamentar, eu estou querendo dizer deputado e senador, ok? Bolsonaro começou o seu governo abraçado com olavistas e militares, tentando fazer as suas pautas através de ameaças de golpe, que só não deram certo graças à incompetência dele. Ainda bem, né? Por conta justamente dessa conduta golpista dele e dos absurdos que ele cometeu durante a pandemia, ele precisou se unir ao Centrão para evitar que fosse empichado. Na verdade, ele voltou para o lugar a que ele sempre pertenceu, né? Hoje ele tem até orgulho de falar que é do Centrão, sempre foi do Centrão, que votaram no presidente do Centrão, as voltas que o mundo dá, né? Tivemos o mensalão e agora nós temos o bolsolão. No governo Bolsonaro, não foi arquitetado um esquema tão complexo quanto o do mensalão. Eles foram bem mais simples e também mais descarados. Para explicar como funcionou esse esquema, eu vou precisar explicar para vocês alguns conceitos referentes ao orçamento público. Primeiro, o orçamento público é como uma prestação de contas do governo para o povo. Num documento que é formalizado como lei, o Poder Executivo indica as receitas que estão previstas para serem arrecadadas no ano e as despesas que ele pretende realizar. Então vejam, é o Poder Executivo que diz onde e como vai ser gasto o dinheiro. Afinal de contas, é esse o poder que tem como competência executar a política pública. De uns anos para cá, dentro desse regramento do orçamento público, foram incluídas algumas regras que possibilitaram que os próprios parlamentares direcionassem verbas para políticas que eles apoiam. Assim foram criadas as emendas individuais e as emendas de bancada. Essas emendas são totalmente públicas. Qualquer cidadão consegue saber quanto do orçamento foi direcionado para um determinado parlamentar e onde e como ele gastou. Inclusive, metade desse valor tem que ser destinado obrigatoriamente para saúde e educação. O deputado, então, pode escolher melhorar uma escola da cidade dele, ou do estado dele, ou ainda direcionar esse dinheiro para investir em algum projeto científico lá onde é o seu reduto eleitoral. Essa é uma forma de fazer campanha? É, mas isso é legal e a gente tem como fiscalizar. Acontece que desde 2019 tem sido identificado um orçamento paralelo secreto, que foi construído da seguinte forma. Lembram que eu disse que o orçamento é uma lei? Como é uma lei, ele passa pelo crivo do Congresso antes de começar a valer. Existe um único deputado e um único senador que são indicados como relatores do orçamento. Eles vão dirigir os trabalhos ali antes de colocar o orçamento em votação. Esse relator pode fazer alguns ajustes nas receitas ou nas despesas indicadas pelo executivo. Na prática, acaba que ele também pode indicar onde uma determinada verba vai poder ser gasta. Essa emenda de relator era para ser um mecanismo de ajuste no orçamento, para ser usada quando ficasse alguma verba sem destinação ou alguma despesa importante que tenha sido deixada de lado. Mas, como estamos no Brasil, essa emenda de relator vem sendo desvirtuada e é justamente ela que tem sido utilizada como forma de comprar apoio parlamentar para aprovar as pautas do governo. E por que isso é ilegal? Primeiro, porque essas verbas que são utilizadas através da emenda de relator não são públicas como as emendas individuais e de bancada que eu expliquei para vocês antes. É tudo anônimo. Anônimo no sentido de que a gente não sabe quais foram os parlamentares que escolheram
a destinação daquelas verbas, porque todas elas acabam saindo no nome do relator, como se fosse o relator que tivesse escolhido. Então a gente não consegue identificar quem foi ou não beneficiado por aquela emenda, entenderam? Esse tipo de esquema é ilegal também, porque essa não é a finalidade da emenda. Para atender a tanto parlamentar, o valor que está sendo separado para esse ajuste é gigante. Só para vocês terem uma ideia, antes de aprovar a PEC dos precatórios, o governo empenhou 3 bilhões em emendas de relator. O Lula pagava uma mesada aos parlamentares para conseguir aprovar os seus projetos. O Bolsonaro separa uma fatia do orçamento para os parlamentares fazerem sabe-se lá o que com esse dinheiro público. E eles fazem isso porque não sabem governar, porque são incompetentes, porque precisam garantir apoio parlamentar para continuarem no poder. Por isso é tão importante saber em quem você está votando para deputado e senador. E identificar se as suas escolhas para esses cargos e para o cargo de presidente são compatíveis, se elas permitem que o chefe do executivo tenha condição de compor com esse parlamento, se ele tem condição de governabilidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o algoritmo do YouTube a identificar que esse vídeo é super relevante e que tem que ser mandado para mais gente. Clica aqui.